falará da tua vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. A semente caiu em terreno pedregoso, é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo e é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus deixou os padres nesse evangelho em maus lençóis. Porque Jesus já fez a homilia. É uma das poucas parábolas que Jesus conta a parábola e também faz a interpretação. As outras ele deixa a gente fazer associações próprias.
essa não. Para a gente perceber a importância que tinha para ele essa parábola. Ele mesmo disse, é assim, assim, assado, ponto. Não tem outra interpretação. Né? Talvez porque ele também está querendo fazer uma oposição ao jeito, à mentalidade dos fariseus, que era muito mais o apego às leis, aos mandamentos, às regras. E aqui ele conta uma parábola e dá a sua interpretação, porque ele deixa um espaço de atuação de Deus. É super interessante. São quantos elementos na parábola? O semeador. O que mais? A semente e a terra. Né? É como que Deus é o semeador. A semente é a palavra, é a graça. Né? E a terra é quem está recebendo. Interessante, Deus joga a semente, sem se preocupar com a eficiência, a eficácia da produção. Ele joga e deixa a liberdade de cada terreno assumir ou não. Ele deixa acontecer o que está acontecendo em cada terra, em cada coração humano. Ele não tem a preocupação, será que os pássaros vão roubar? Será que vai cair no centro, no meio dos espinhos da pedra? Ele não está preocupado com isso. Ele deixa acontecer. Muitas vezes nós fazemos justamente o contrário. A gente quer tudo certinho. Deus deixa a liberdade. Por isso talvez é um jeito diferente dos fariseus, que tinham mais de 600 regras. Tem que ser assim, 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 assado. Não, Deus deixa. E deixa que a semente seja viva e eficaz. Cada um de nós recebe a palavra de Deus no seu momento. É um momento que ela cai na beira do caminho? É um momento que está cheia de espinhos e preocupações, perturbações? Pode ser. É um momento que eu estou voando baixo, estou no raso e não crio raiz? Eu estou recebendo a palavra de Deus. E Deus permite. Olha só que coisa linda. Deus deixa. Deus permite. E também vai dar a oportunidade de que eu transforme esse terreno numa terra boa, para que produza 100, 60 e 30. É outra coisa extraordinária. Qual produtor não gostaria que a sua semente produzisse 100%? Uma semente sem frutos seria tremendo lucro, uma tremenda produção. 60, se for até 30, louvado seja Deus. A exuberância, a magnitude da graça de Deus, da sua palavra. Quisera sempre que o nosso coração fosse terra boa para produzir tanto assim. Então a primeira pergunta para essa semana, para a nossa reflexão, assim: como é que está o meu terreno? Como é que está o meu coração? Está cheio de pedra, está cheio de espinhos, está terra rasa ou está terra boa? Primeira pergunta: como é que ele está recebendo a palavra de Deus? Talvez uma outra pergunta é assim: como fazer para que ele seja transformado?
primeiro lugar está a graça aqui do santuário, da transformação interior. Como fazer que o meu coração seja sempre uma terra boa para receber a palavra? Como essa semente pode gerar mais fruto, criar raízes em mim? A primeira coisa é dando a devida importância que a palavra de Deus tem. Primeira coisa, aquilo que eu disse no início. A missa não é só a Eucaristia, é também a palavra. Primeira coisa. Mas na igreja existe uma tradição muito antiga, que é a leitura orante da Bíblia, a Lectio Divina. Eu pegar a palavra de Deus e meditar com ela. Como é que eu faço isso? Como para transformar o coração em terra boa? Eu leio a palavra uma, duas vezes, um trecho e paro. E percebo que coisa mexeu comigo. Que associação eu estou fazendo? Vou contar um exemplo. Eu estava na Alemanha e de repente, era já, não sei se foi segunda ou terça-feira, domingo tinha passado, e a pessoa no telefone: padre, como é possível que na missa fiquem falando de guerras, não sei que coisa, cavalos e cavaleiros, todo mundo brigando? Eu tentei explicar, bom, isso é história que vai aparecendo em cada missa, né? Mas não pode ser que na liturgia apareça isso. Aí, coisa do Espírito Santo me veio. Aquela palavra mexeu com ela. A palavra do domingo mexeu com ela. E aí eu me atrevi a perguntar: a senhora ama muito a paz? A senhora se considera uma pessoa pacífica? Sim, padre. Então é por isso que a palavra de Deus lhe tocou. O contrário, ela ficou tão incomodada com a palavra de Deus que era Deus falando com ela. Percebem? A palavra de Deus mexe com a gente. Hoje mesmo na liturgia, a gente tem que ler e fazer associações. A liturgia hoje faz isso. Como nenhum outro domingo, é claro que nós vamos sair daqui sabendo, hoje foi semente e palavra. Palavra, semente. Porque o Evangelho fala da semente. O Salmo, semente. E a primeira leitura é como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Nós cantamos de outra forma o mesmo texto da primeira leitura. A liturgia de hoje faz essa associação. Então, quando eu faço uma leitura orante da Bíblia, eu vejo o que me toca, o que mexe comigo e procuro fazer associações, seja com a própria palavra, ou seja com a situação que eu estou vivendo. Que associação eu estou fazendo? Que link eu faço com isso, com aquilo que eu vivi? E aí então eu transformo isso em oração. Agradecimento, oferecimento, pedido, um propósito de mudança de vida. Isso é fazer com que a semente da palavra se torne fecunda no meu coração. E quando eu tenho essa experiência, talvez aí ainda mais uma outra associação. Na primeira carta de Pedro, ele também fala assim: nós recebemos uma semente incorruptível. É outra associação que a gente pode fazer. Quando eu tenho essa experiência de
que Deus está me falando, aí surge então o que nós cantamos. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar o sinal. Tem uma música mais antiga que também fala de um salmo, que é também da França. A palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. A lei do Senhor é perfeita, conforto para a alma. Sabedoria dos humildes. Tá? Tem outra música que também traz essa experiência. Um dó maior. Todas essas aqui. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, essa é a experiência da igreja com a palavra. Essa música, essa melodia é de uma comunidade ecumênica de monges lá da França, chamada Taizé. Surge nos anos 70, todos nós conhecemos essa experiência da igreja. Pensamos então nesse dia que a palavra de Deus seja viva e eficaz sempre em nossa vida. Assim seja. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em